Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Olá, bom dia! Bom dia! Estamos começando o programa Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Hoje é dia 6 de julho. Na data de ontem se celebrou o Dia Mundial do Cooperativismo. Um abraço a todas as cooperativas, em especial as nossas parceiras, a Cressol e a Coasul. E o frio continua muito intenso aqui na região sul do Brasil. Nós tivemos muitas geadas no transcorrer desta semana e este é um dos destaques do nosso programa. Crianças do Clube da Bezerra aprendem a fazer queijo, projeto em parceria com a UTF-PR. No Fala Especialista, mix de cobertura, a estratégia para aumentar a produtividade e melhorar o solo nas lavouras. Geada atinge a região sudoeste do Paraná e gera prejuízos a produtores rurais. E ainda você vai ver no nosso programa um destaque desta semana. Governo Federal lança o Plano Safra da Agricultura Familiar e também do agronegócio. Fique conosco, o Bom Dia Rural está no ar. E começamos o Bom Dia Rural falando sobre o frio na região sudoeste. Infelizmente, a geada deixou alguns reflexos em muitas propriedades rurais. A nossa reportagem acompanhou os detalhes e você confere a partir de agora. A paisagem toda branquinha registrada em muitos municípios da região sudoeste nas últimas semanas impressionou e chamou a atenção de muita gente. Mas o gelo que se forma da noite para o dia nem sempre é bom para os produtores rurais. É o caso da Franciele, que cultiva tomate no interior de Francisco Beltrão. A propriedade dela fica na comunidade de Linha Piedade, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. A produtora conta que, mesmo morando no local há muitos anos, a família se surpreendeu com o registro da geada na propriedade. Nós moramos aqui há 15 anos, né? Então nunca ocorreu geada. Por ser um lugar mais alto, mais ventilado, então talvez não acumule tanta água, as plantas não congelem. E este ano, pela primeira vez, e nós temos tomate há 5 anos aqui, né? Pela primeira vez nós tivemos a geada por conta, nós acreditamos que do excesso de chuva, né? Então como a planta é uma planta molinha, ela acabou concentrando muita água e veio esse frio e congelou principalmente a parte dela ali do miolinho, né? A haste principal dela. Mesmo com a plantação protegida pela estufa, a produtora tentou se precaver das baixas temperaturas e usou ainda uma manta de TNT para cobrir parte da produção. Porém, o frio veio tão forte que tudo isso não foi suficiente e metade dos 1.200 pés de tomate plantados ficaram comprometidos. O gelo que se formou queimou as plantas e os frutos da variedade grape, que estavam em fase de amadurecimento, ficaram assim, totalmente danificados. A produtora estima que cerca de 80% da produção esperada para esta área foi perdida por conta da geada. O pano ele ajuda a segurar um pouco a umidade e deixar mais quentinho, né? Então a gente cobriu lá em cima 100% com TNT e aqui embaixo a gente conseguiu cobrir só uns 30%. Então essa daqui, por ela ser uma estufa mais baixa, ter a vegetação ao redor, que a gente faz um manejo ali com as plantas companheiras ao redor da estufa. Então ela concentrou mais umidade, tinha menos TNT, então a gente teve aí quase toda a estufa perdida realmente. Qual que é o procedimento agora com relação à planta? Vocês vão ter que podar e esperar para que os de baixo, os frutos, sejam colhidos? Isso, como a gente está com uma carga bem alta, né, bastante frutos, a gente vai podar, por exemplo, aqui murchou a planta até aqui, né? Então a gente vai podar ela aqui e vai deixar madurar só para baixo e colher só o que tem aqui mesmo. E toda essa parte dessa planta a gente vai perder, porque aqui ó, ela congelou. Se você chacoalhar ela, tudo isso aqui já cai. Realmente tu não vai conseguir aproveitar. E se não cortar, ela vai apodrecendo e daí perde ainda o de baixo, né? E é um prejuízo que o produtor vai repassar para o consumidor ou vocês vão ter que absorver isso? Nós vamos ter que absorver, né? Não tem como aumentar, nós já temos aí um valor agregado nos tomatinhos, né? A gente já vende ele num preço muito bom, então não tem como colocar mais nisso, até porque o que a gente vai colher aqui vai ser muito pouco para pegar e jogar um preço lá em cima, né? E a estufa lá de cima, que a gente logo vai começar a colher também, não tem como ela absorver todo o prejuízo dessa aqui de baixo, então ela vai
eu acredito que não vai pagar nem a semente aqui embaixo, então a gente vai ter que absorver mesmo. Enquanto os produtores ainda calculam os prejuízos e lamentam as perdas, os meteorologistas alertam para a possibilidade de novas geadas nas próximas semanas. Então, como o inverno a gente não vivia praticamente nos últimos 4 anos, esse ano ele já veio para deixar marcado. Então as previsões que constam, principalmente nesse mês de julho aí, que pode constar que seja o mês mais frio do inverno, né? Com geadas, porque depois sempre de uma massa de ar fria, que é a formação de chuva, ali depois de 48 horas já tem uma formação de geadas, assim, e até em grau significativo, assim, para assim, inverno. E hoje o Bom Dia Rural traz detalhes sobre o lançamento do Plano Safra. Em Brasília, na última segunda-feira, o governo federal fez o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. São 89 bilhões de reais para este setor. Já na terça-feira, foi a vez do Plano Safra da Agricultura de Grande Porte, com 516,2 bilhões de reais. Confira agora mais detalhes no Agroeconomia com o jornalista Luiz Carlos Baggio. Muito bom dia a você que nos acompanha. Nesta semana foi anunciado o Plano Safra pelo governo federal. Em Minas Gerais, houve uma pequena elevação para custeio, uma redução para investimentos e, naturalmente, em função da realidade que o país enfrenta, uma elevação na taxa de juros. O Plano Safra prevê 516 bilhões para a agricultura empresarial, destinada a médios e grandes produtores, um volume levemente superior ao ano passado, quando os valores eram de 508 bilhões. E também nós tivemos a liberação de 89 bilhões para a agricultura familiar. Os recursos para custeio serão de 414,7 bilhões. Do exercício anterior havia sido de 401 bilhões. Mas para investimentos houve uma surpresa, uma redução do montante de custos, passando de 107,5 bilhões para 101 bilhões. Em período de alta da taxa Selic, que está em 15%, os juros oferecidos aos agricultores subirão 2 pontos percentuais. Os médios produtores terão o custeio balizado em 10%. Enquanto os demais têm uma taxa de 14%. Para os investimentos, os juros variam de 8,5% a 13,5%. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o programa no qual se enquadram grande parte dos produtores do sudoeste do Paraná, receberá 78,2 bilhões. Se somar outros programas como Garantia Safra, Assistência Técnica, Proagro Mais, Compras Públicas e Sócio Bio Mais, o valor para o PRONAF chega a 89 bilhões de reais. E os juros serão de 0,5% a 8% ao ano. Algumas linhas, no entanto, mantiveram as taxas do período anterior, como a de produção de alimentos da cesta básica, que ficou em 3%. O governo federal também está liberando 6,5 bilhões em linhas equalizadas para agricultores que produzirem arroz, feijão, mandioca, leite, ovos, trigo e tomate. A produção orgânica, agroecológica e também de produtos da sociobiodiversidade seguirá com 2% ao ano para o PRONAF e uma disponibilidade de 150 milhões de reais. O programa para a construção e ampliação de armazéns também foi ampliado. O limite da capacidade por projeto passou de 6 mil para 12 toneladas. Para essa modalidade, estão destinados 3,7 bilhões com juros de 8,5%. É evidente que o anúncio do Plano Safra acaba gerando uma série de manifestações. A FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, mostra a preocupação com a elevação dos juros e, para a FAEP, com esses juros mais altos, alguns produtores
terão dificuldades para conseguir contrair os recursos, conseguir obter os recursos para o custeio de sua safra. Outra preocupação foi a exclusão do programa rural, ou melhor, o programa de seguro rural, que acaba gerando também inquietações por parte dos produtores. Por outro lado, o governo federal prorrogou até junho de 2026 a aplicação do desconto de 0,5% na taxa de juros do crédito rural de custeio para produtores rurais que adotarem práticas sustentáveis. Bem, o Plano Safra é bastante amplo, ele prevê uma diversidade de recursos conforme os diferentes setores e, naturalmente, gera interpretações diferentes. Esperava-se um pouco mais na liberação de recursos para investimentos, o que acabou não acontecendo. Pelo contrário, houve uma redução de cerca de 7 bilhões nos valores para investimentos, mas enfim, o Plano Safra é visto de forma geral como uma excelente oportunidade para que os produtores possam obter apoio, recursos e assim implantar as suas lavouras. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. Muito obrigado, Baggio, pelas informações. Realmente um volume bem expressivo de recursos para o Plano Safra 2025-2026. Agora você, agricultor, pode procurar as instituições financeiras e as cooperativas de crédito para acessar esse recurso. E a gente espera que tenha celeridade para gerar oportunidade de produção no agronegócio. Bom, e depois do intervalo vamos comentar sobre mix de cobertura no Fala Especialista. Não perca! Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo e todo começo tem Cressol. Dedicação ao trabalho, respeito ao campo e qualidade em cada etapa. A Coasul é mais que uma marca. É compromisso com o produtor e com alimento na mesa. Uma cooperativa que nasceu no campo e cresceu com a força do cooperativismo, oportunizando condições para a produção de alimentos com excelência. Coasul, produzindo alimentos com a marca Levida, para alimentar o presente e cultivar o futuro. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. A Via Tecnológica do Leite 2025 traz conhecimento e inovações para a produção de leite de 24 a 26 de julho. Patrocínio Cressol, Rumo e Cooperalfa. Apoio Prefeitura de Francisco Beltrão, IDR, Paraná e SEAB. Realização a Cefri. Você sabia que a gente tem nossa própria linha de pintura eletrostática nas nossas perfis de alumínio? Olha quanta cor legal! Tem cinza, rosé e até champanhe. Na Vitral Sul, você escolhe tudinho para seu projeto ficar lindo e do seu jeito. Fica tudo perfeito, é só escolher que já está prontinho. Vitral Sul, distribuindo qualidades. Você merece um momento só para você. Já pensou em transformar seu visual e sair daqui se sentindo incrível? Do corte perfeito à cor dos seus cabelos, o Bai está aqui para realçar a sua beleza. Cada detalhe é pensado com carinho para você ficar renovada. Agende seu horário e viva essa experiência transformadora, porque você merece se sentir linda por dentro e por fora. Beleza, cuidado e autoestima em um só lugar. Chegou o Volkswagen Terra, o novo ícone para uma nova era. É SUV, é tecnológico, é lindo e é 100% brasileiro. A iluminação dos faróis Full LED traz uma assinatura fracionada, realmente única. As lanternas traseiras também são inovadoras, com um efeito luminoso denominado Click-Clack.
será nosso SUV-W de entrada e terá um interior muito sofisticado. O Ambient Light combina perfeitamente com o acabamento premium. Você terá acesso a funcionalidades remotas na palma da mão, localização do veículo, obtenção de relatórios de saúde, apenas com um clique. Novo Tera já está disponível aqui na Revesul, com condições especiais de lançamento. Desconto de até R$ 7.000 para produtor rural e CNPJ. Volkswagen. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você, com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Sempre que eu vou a campo para fazer uma reportagem para o programa Bom Dia Rural, antes eu passo no Posto Ribeiro, porque aqui os preços são baixos, o produto é de qualidade e o serviço é especial. Posto Ribeiro, localizado na rua Florianópolis, 1212, Francisco Beltrão, Paraná. A Difer Distribuidora de Ferros e Aços fornece a mais completa linha de ferros e aços para a construção civil, a ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para metalurgia tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda a Difer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora. Tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. Estamos de volta e vamos agora com o quadro Fala Especialista. E o assunto de hoje é o mix de cobertura que auxilia muito na melhoria da produtividade. Confira. Pessoal, hoje, com as cultivares modernas, com as tecnologias mais inovadas que nós estamos tendo de produção por hectare muito mais elevado.
Então, com essa produtividade mais elevada, naturalmente a gente aumenta a extração de nutrientes de um solo. E a reposição desses nutrientes extraídos nem sempre é de acordo. Então, com isso, as culturas de mix de inverno, ele entra com uma grande solução para o produtor que pretende não somente trazer um perfil de solo melhor, em uma questão de uma mistura de cultivares, mas também para quem pretende ter uma proteção natural do solo contra adversidades climáticas. Então, o mix ele já é uma solução que se tem há muito tempo. Essa solução ela veio com a evolução do plantio direto. E se a gente falar sobre plantio direto, é algo que já tem há quase 50 anos. Que a ideia do plantio direto é a gente buscar trabalhar sobre uma palhada. Tá? Essa palhada ela entra com vários benefícios para o produtor. Benefícios aos quais uma proteção natural do solo pela palhada que a gente vai trazer, né? Essa palhada cria uma proteção contra os efeitos de erosão, certo? A gente cria um equilíbrio de temperatura de solo, certo? E também um próprio efeito de proteção supressor de plantas daninhas. Então o produtor ele tem vários benefícios, tanto na parte física, quanto química e biológica do solo, mas também um efeito natural para o controle de plantas invasoras. Então quando você tem essa palhada protegendo o solo, que essa palhada, a mistura dos mix, a ideia é você promover sistema de espécies que tem um diferente tempo de degradação no solo. Então quando a gente pega, por exemplo, um nabo, a gente entra com um perfil muito mais agressivo em raiz, então promovendo uma descompactação natural do solo e uma ciclagem muito grande de nitrogênio. Quando a gente entra com as aveias, os centeios, a gente já pensa naquela palhada mais prolongada. Palhada que ela vai durar na lavoura em torno aí de 50 até 70 dias. E aqui a gente tem nesse mix, né, como exemplo, nós também temos a questão do centeio, que é aquela palhada mais prolongada na lavoura. Em média, ela vai durar em torno dos seus 110 a 120 dias. Então essa palhada prolongada do centeio traz esses benefícios dessa proteção natural do solo prolongada, né, que então se cria uma palhada por um tempo maior na lavoura, e a questão natural desse controle de plantas daninhas. Então o produtor vai ter vários benefícios quando opta pela escolha do mix de inverno. Então vai trabalhar toda essa fisiologia, essa parte química, física e biológica do solo, trazendo naturalmente um incremento em produtividade. Pessoal, o mix ainda existe algumas dúvidas por parte de alguns clientes que optam pela escolha, tá? Principalmente, o que eu devo ter no mix para ser um mix bom para minha propriedade. Hoje, a mistura de espécies, cada empresa opta por uma ideia. Aqui, por exemplo, a gente tem a mistura de 6 espécies, sendo o nabo forrageiro, a aveia, o centeio, a ervilhaca, mais 2 espécies de nabo, tanto o nabo forrageiro, IPR 116, quanto o nabo tatu. Tá? Essa mistura, ela vem para trabalhar toda uma sinergia do solo, tá? Onde que a gente vai ter diferentes tipos de degradação de palhada e principalmente a gente vai ter esse mix de raízes no solo, tá? A função dessas raízes no solo é promover uma entrada maior de água ao solo, uma penetração melhor de água ao solo. Então, quanto maior a quantidade de raízes, maior é a infiltração de umidade, infiltração de água no solo e com isso mais benefícios quanto à questão de plantas subsequentes. Ou seja, um milho, um soja, a gente vai ter um resultado melhor. Pessoal, então assim, ó, aqui a gente tem algumas espécies que estão presentes nesse mix. Então a gente pode conhecer aqui o nabo tatu, tá? O nabo forrageiro, bastante conhecido, que é o IPR 116. Então a função dessa espécie aqui é promover uma descompactação natural do solo, através dessa raiz aqui pivotante que ele tem, e a questão da ciclagem de nitrogênio, que é bastante elevado. Outra espécie que nós temos aqui é a aveia. Então aqui a gente tem um mix de aveia, sendo uma aveia preta e uma aveia branca. Então a ideia dessa aveia é a gente criar uma proteção do solo, porque o volume de massa dela é bastante elevado e que essa produção de massa bastante elevada, a gente faz uma proteção natural do solo bastante elevado. E aqui eu peguei aqui como amostra a ervilhaca, tá? A ervilhaca é uma cultura que ela entra na ciclagem de nitrogênio bastante elevada. Então aqui nós temos um exemplo, né, de algumas espécies presentes nesse mix aqui. Pessoal, a Bonete AgroNutri, ela é uma empresa que ela já está nesse mercado de trazer soluções para o produtor já há um bom tempo. E essa solução de mix hoje a gente é especializado em entender qual é a realidade de cada produtor e com isso fornecer o melhor mix que se adapta
a cada cliente, porque cada mix é muito específico, tá? Então a gente vai pensar em mix em pré-plantio de soja, em pré-plantio de milho, tem até hoje mix pensando em pré-plantio de trigo também. Então cada mix tem suas peculiaridades e que como nós hoje, nós temos essa expertise no mercado do mix, a gente vai conseguir levar para você, produtor, uma solução muito específica para a tua realidade e com isso, naturalmente, trazendo mais resultado. Agradecemos o John Ribeiro da Bonete Agronutri. De fato, cuidar do solo é cuidar da saúde desse principal instrumento que garante produtividade na nossa região. E depois do intervalo você vai ver. Crianças do Clube da Bezerra aprendem a fazer queijo. O projeto é em parceria com a UTF-PR. Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo e todo começo tem Cressol. Dedicação ao trabalho, respeito ao campo e qualidade em cada etapa. A Coasul é mais que uma marca. É compromisso com o produtor e com alimento na mesa. Uma cooperativa que nasceu no campo e cresceu com a força do cooperativismo, oportunizando condições para a produção de alimentos com excelência. Coasul, produzindo alimentos com a marca Levida, para alimentar o presente e cultivar o futuro. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. A Via Tecnológica do Leite 2025 traz conhecimento e inovações para a produção de leite de 24 a 26 de julho. Patrocínio Cressol, Rumo e Cooperalfa. Apoio Prefeitura de Francisco Beltrão, IDR, Paraná e SEAB. Realização ACEFRE. Estamos de volta com o Bom Dia Rural na TV Sudoeste e também nas redes sociais. E agora vamos falar sobre uma parceria entre o Clube da Bezerra e a UTF-PR. É um projeto onde as crianças aprendem desde cedo como faz o queijo. Aprendizado, educação e a valorização desde pequeno a entender como funciona o meio rural. Trabalhar com leite não é novidade para essa criançada, mas nem sempre é dessa forma. Eles são filhos de produtores rurais de Francisco Beltrão que já atuam na atividade, mas aqui estão paramentados em uma cozinha industrial e aprendendo a transformar o produto, que é abundante na propriedade, em um item bastante valorizado na região. E este ano, então, a gente vem com essa proposta de, além dos tratos que as crianças têm lá com a sua bezerra até virar uma vaca, que depois vai produzir leite, eles estão tendo a prática na transformação da matéria-prima que traz a renda para a família, na fabricação de um queijo. Então é a sucessão familiar sendo tratada com muito carinho por essa administração municipal. As crianças fazem parte do Clube da Bezerra, uma iniciativa da Prefeitura de Beltrão que busca estimular os jovens a seguir na mesma atividade que os pais. São cerca de 30 crianças inscritas no projeto, que adotam uma bezerra do plantel da família e recebem visitas técnicas para conhecer melhor sobre o manejo, sempre de uma forma bem didática. É que, historicamente, a produção de leite é uma atividade passada entre gerações e hoje tem menos gente disposta a encarar essa realidade. Mas o Clube da Bezerra vem plantando uma sementinha. A ideia é incentivar as crianças, a ver se as meninas dão sequência na atividade. A gente sempre tenta incentivar com as bezerrinhas, a mais velha já ajuda um pouco na ordenha, para ver se elas se interessam pela profissão para dar sequência à sucessão familiar. Tá dando certo? Elas estão gostando? Tá, a mais velha diz que vai fazer veterinária, Nesta atividade da produção de queijo, a parceria é com o curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Beltrão. Os pequenos aprendem lições de sanidade, a higiene na manipulação, dosagens e, é claro,
cada etapa do processo que transforma o leite em um produto bem característico. Então viemos aprender aqui para fazer, né? Como é que vai ser essa experiência, se vai dar certo ou não. Daí quem sabe um dia a gente consiga expandir, né, também, fazer a fabricação do queijo lá em casa também. Então, porque a gente já tem uma produção leiteira, sempre participamos do Clube da Bezerra também. Então é só ingressar nesse caminho e continuar agora aqui para frente. As peças devidamente informadas ainda não é o processo final da produção dos queijos. Afinal, agora essa criançada tem a responsabilidade de cuidar do processo de maturação de cada uma dessas peças. Eles vão ter que acompanhar dia a dia todo esse processo, cuidar do seu queijo, para lá durante a via tecnológica do leite, levar os produtos para serem avaliados em um julgamento do queijo. Nós estaremos então julgando o melhor queijo de sabor lá na via tecnológica do leite, que é esse queijo que elas fizeram aqui na UTFPR, um julgamento de sabor, de análise sensorial deste queijo curado. A formação sobre a produção de queijo é algo ainda bem inicial e não pretende transformar os pequenos em experts no assunto. A ideia é somente mostrar que o leite traz inúmeras possibilidades, ainda mais em um contexto em que o queijo do Sudoeste passa a ser reconhecido como um produto com indicação geográfica. Muito disso pelo trabalho de produtores de leite que passaram a enxergar novas formas de agregar valor à sua produção. É por isso que, se a maior bacia leiteira do Paraná quer ter a sua produção fortalecida nos próximos anos, precisa também olhar para quem estará na atividade daqui por diante. Vou tentar fazer em casa. Daí vamos fazer todo o processo que nem foi ensinado aqui hoje. E é uma proposta também de fomentar essa transformação da matéria-prima em o nosso queijo colonial para essas crianças que, quiçá, virem uma receita, uma renda melhor, agregação de valor, juntamente com a sucessão familiar dessas crianças. Essa iniciativa fortalece o vínculo de crianças com o meio rural. Muito bacana! Há mais de 15 anos, a Irmãos Machado é referência em soluções para estufas agrícolas. Com sede em Nova Prata do Iguaçu, oferece estrutura completa, montagem, assistência técnica e consultoria em gestão rural. Apoia o produtor em todas as etapas, do planejamento à colheita, com foco em eficiência, sustentabilidade e resultado. Irmãos Machado, confiança no campo, qualidade na mesa. O Bom Dia Rural é um programa produzido com muito carinho, com experiências da região sudoeste do Paraná. Mas ele não se limita somente à nossa região. Pelas redes sociais, temos audiência em diversas partes do Brasil. Agradecemos a sua companhia, sua interação conosco nas nossas redes. No próximo domingo, tem mais informação e conhecimento para você. Até lá! Até lá!